Olá, Ares! Seja bem-vindo ao canal Integre-se. Feliz aniversário, que esse novo ciclo seja abençoado. Hoje a gente vai para a leitura do mês do teu aniversário, mês de finalzinho de março a abril, tá bom? Então abre o coração e abre a mente para receber. Se tu não me conhece, eu me chamo Vanessa Santos, sou terapeuta, sou taróloga e oraculista. Vamos lá então, ver o que esse novo ciclo te reserva, tá bom? Respira fundo, separa uns minutinhos para receber a mensagem da espiritualidade. Tá com o baralho virado aqui, gente, pera. E aí, como é que vocês têm passado? Me contem, quero saber, tá bom? Me contem também de onde vocês são. Quem tá assistindo, deixa aqui nos comentários para mim também, tá bom? Vamos ver qual é a energia principal desse teu momento. Interessante, interessante. Vou tirar mais cartas e aí a gente vai conversando, tá bom? Olha, Ares, eu vejo aqui com a grande sacerdotisa que tu tá num momento onde tu vem se conhecendo há bastante tempo, tá? É como se tu tivesse se aprofundado em ti, como se tu tivesse nesse processo realmente de autoconhecimento, de olhar para as tuas sombras, de conhecer quem realmente tu é. Eu sei que quando a gente chega nesse período do aniversário, geralmente isso fica mais forte, mas eu sinto aqui que vocês vêm já há um bom tempo trabalhando isso, tá? E eu tô vendo um certo movimento para ti nesse momento. Eu quero só perceber se esse movimento aqui, ele é mais direcionado ao positivo ou ao negativo, tá? Além de ter esse movimento, é vocês tendo essa ação, tá? De não, peraí um pouquinho, eu quero me conhecer, eu quero fazer o melhor por mim. Se tá doendo, por que dói tanto isso aqui em mim? Sabe? É uma certa atitude de se conhecer, de saber, de querer se entender para saber lidar com as coisas, tá bom? Vamos continuar. Vejo aqui também que vocês entendem que vocês estão precisando lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e vocês também aprenderam a fazer isso. Sabe quando às vezes eu não tô falando só coisa, eu sinto aqui vocês muito mais profundos. Eu não tô falando de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, somente das coisas do dia a dia, mas lidar com muitas emoções, com muitas situações diferentes, mas que mexem, né, com a tua estrutura, tá? Com a tua estrutura emocional, com a tua estrutura mental, com tudo que tu já passou. Vocês entenderam a necessidade de aprender a lidar com as coisas e não fugir delas. Isso é bem importante. E vocês estão se saindo muito bem nisso, tá? E ao mesmo tempo, talvez vocês tenham às vezes o sentimento de que as coisas estão meio fora do lugar, estão meio fora de controle, tá? Mas aqui, ó, saiu a carta da Torre, mas é para vocês saírem de um estado de ilusão. Às vezes a gente acha que tá no controle de tudo, que a gente tá, como é que eu posso dizer, além de estar no controle. A gente tem uma atitude muitas vezes esperando certo resultado e nem sempre o resultado sai como a gente pensou, como a gente imaginou, como a gente planejou. E aqui é como se vocês estivessem aprendendo a lidar com, de fato, com a realidade de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais lúcida. Claro que sair dessa ilusão às vezes é um pouquinho desconfortável. Pode ser que vocês percebam isso através de situações inesperadas, né, de ciclos ou relacionamentos ruindo, se acabando. E aqui eu não tô falando que vai acontecer, mas aqui eu tô dizendo que vocês vão perceber que tem coisas que não fazem mais sentido.
Esse ruir que eu tô falando é isso, tipo, nossa, isso aqui fazia muito sentido pra mim há um tempo atrás, agora já não faz mais. Me manter nessa relação, nesse lugar, com essas pessoas, antes era tudo. Agora já não tá mais batendo da mesma forma, entendeu? Então é vocês aprendendo a lidar com essas situações, mas principalmente a escolher o que é benéfico para vocês e o que não é, que foi essa carta aqui que a gente viu antes. Então, aprender a lidar com várias situações é o que a minha estrutura está mudando, o que eu preciso fazer a partir disso também, tá bom? E esses movimentos que eu falei que estão acontecendo são positivos, tá? Mas talvez vocês não percebam isso no primeiro momento, justamente por isso aqui, porque pode vir através de situações inesperadas, mensagens, eu digo assim, comunicações que vocês não estavam esperando também, tá? Então, situações, problemas inesperados ou coisas desse tipo. Então, talvez no primeiro momento assuste, ou vocês pensem, nossa, não estava dando tudo certo? Sim, tudo acontece para o nosso bem, tá? Então, aqui tá dizendo que tem movimento sim, que no primeiro momento talvez vocês não percebam o tanto de benefício que esse movimento está trazendo. Vamos continuar então. Vou tirar mais uma já. Pera aí que caiu lá no chão. Voltei. As cartas voando, tá? E aqui eu vejo que vocês vieram de um momento onde vocês perceberam, talvez vocês buscaram essa ajuda, sabe? De, nossa, eu preciso lidar melhor com as coisas que estão acontecendo aqui comigo. Como eu faço isso? É como se você tivesse sentido uma orientação de buscar essa estrutura maior. Pode ser através de uma mentora, através de um guia, né? Através de algum local que tu frequente, enfim, tá? É como se tu tivesse tido essa orientação e começado, né? Esse movimento de olhar para dentro, olhar para si. Tá? E esse movimento agora para esse mês, ele tá gerando assim bons frutos para vocês, tá? Aqui eu tava falando, gente, que vocês vieram, né, desse movimento de ter sido orientados, de terem recebido de alguma forma essa orientação, e estão se movimentando aqui para um estado de abundância, de prosperidade. E quando eu falo abundância e prosperidade, a carta do 9 de Pentáculos, ela sempre me fala dessa abundância, desse transbordar interno, tá? Então sim, a gente pode estar falando de dinheiro, com certeza também, mas principalmente de perceber que quem cria as riquezas internas e externas na tua vida é tu. E é como se tu começasse a perceber os resultados de todo esse teu empenho para equilibrar as situações, para se conhecer, para lidar com o teu próprio emocional dando frutos. É tu te sentindo mais seguro, mais segura, é tu percebendo que, ok, aqui, né, nesse lugar, nessa situação, vale a pena eu investir o meu tempo, o meu dinheiro, né, a minha energia. Então, é tu ficando cada vez mais inteira, tá? Esse também é um estado de abundância que pouca gente fala, né? A gente só fala de abundância financeira, aqui inclui, mas aqui para vocês tá falando muito dessa transformação interna, tá? Vamos ver o que mais. Uau! Não podia ter saído uma carta melhor, tá, gente? E para fechar, então, essa nossa leitura, saiu a carta do mundo. Vocês realmente iniciando um novo ciclo, trazendo todo o aprendizado do ciclo anterior. Sabe quando a gente olha para aquilo que a gente passou e diz, nossa, isso aqui eu aprendi isso. Agora eu vou fazer, daqui para frente eu vou fazer diferente. Isso aqui, com isso aqui eu aprendi tal coisa. Agora eu sei que aqui não vale a pena eu colocar a minha energia. É como se tu também tivesse aprendido assim, não. Quando a gente aprende quais
guerras a gente realmente deve lutar, sabe? E a carta do mundo fala de finalizar um ciclo e iniciar um novo com muito mais bagagem, com uma bagagem rica, né? E aplicar isso na vida da gente de uma forma consciente, de uma forma inteligente, tá? E é claro, como vocês estão de aniversário, eu vou tirar mais uma carta de conselho, de direcionamento da espiritualidade. Fez sentido pra ti? Deixa aqui pra mim nos comentários se tu realmente tá nesse momento, se tu tá sentindo também o quanto tu já caminhou. A gente precisa muitas vezes se sentir orgulhosos, né? De como a gente caminhou, do quanto que a gente cresceu. E muitas vezes a gente não para olhar isso e reconhecer, né? Ser gratos, gratas por nós mesmos. Faz parte. Mais um direcionamento, por favor, para os aniversariantes deste mês. Comunicação, assinatura vibracional. Essa carta aqui fala da gente prestar muita atenção em como a gente está vibrando, né? O que a gente está comunicando pro todo através dos nossos sentimentos. Porque a nossa mente, sim, ela cria, mas o nosso sentir, ele vibra muito fortemente. Então, a gente traz para nós não aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente emana, tá? Então, é prestar atenção em qual vibração tu está. Tu tá alimentando autoconfiança, poder interior, abundância, firmeza, ou cada vez que surge uma dúvida ou alguém fala alguma coisa pra ti, tu para e começa a duvidar de si mesmo, para e começa a te criticar, ou então toda vez que as coisas não saem como tu imaginou, tu muda totalmente de humor, de vibração, de pensamento. As palavras que estão saindo da tua boca estão coerentes com aquilo que tu está sentindo, com aquilo que tu quer manifestar. Então aqui essa carta da comunicação, assinatura vibracional, fala muito disso. O que eu quero manifestar na minha vida? Eu tenho que estar emanando isso. E aqui a gente não vai ser hipócrita, né, de ficar dizendo que a gente vai estar bem 24 horas por dia, não é sobre isso. Mas é como eu estruturo, como eu mantenho na maior parte do tempo a minha energia, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções, tá bom? Áries, a mensagem para vocês hoje foi essa. Um feliz aniversário, fiquem bem, um beijo e até a próxima.